Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre Kleber Barbosa da Silva, que ficou conhecido como o psicopata do avião. Galera, esse cara é a figura central de uma história que parece roteiro de filme. O caso ocorreu em 2009 em Goiânia e teve repercussão internacional. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa história, fica comigo aqui até o final. E deixe um comentário dizendo o que vocês acharam. E como vocês já sabem, sem mais delongas, bora pro vídeo. Kleber Barbosa da Silva tinha 31 anos e morava em Aparecida de Goiânia, cidade localizada na região metropolitana de Goiânia, com uma população estimada em cerca de 590 mil habitantes, sendo o segundo município mais populoso do estado de Goiás. Ele morava junto com sua esposa Érica dos Santos e sua filha de 5 anos chamada Penélope Barbosa Correia. Kleber levava uma vida normal com a esposa e a filha. No entanto, ele era conhecido por ter um histórico violento e por suspeitas de estar envolvido em alguns crimes. Segundo pessoas próximas, Kleber era bastante fechado e de poucas palavras, personalidade que ele tinha desde a infância. Na época dos fatos, ele estava desempregado e se mantinha graças à ajuda financeira de sua mãe, que morava na Espanha. No dia 12 de março de 2009, Kleber começou a demonstrar um comportamento bastante agressivo com sua mulher e filha. Ele forçou as duas a entrar em seu carro, um Vectra branco, e seguiu viagem para Lusiânia, cidade também do estado de Goiás, por volta da 1h30 da tarde. Durante o percurso, na rodovia BR-60, Kleber utilizou um extintor de incêndio do carro para agredir sua esposa, batendo em sua cabeça e a jogando para fora do veículo ainda em movimento. Após cair no acostamento da estrada, Érica foi socorrida por uma ambulância que vinha logo atrás do carro, sendo levada a um hospital e internada em estado grave, com traumatismo craniano. Ela ficou uns dias internada e conseguiu se recuperar, recebendo alta posteriormente. Depois de jogar a esposa para fora do veículo, Kleber dirigiu até um aeroclube na cidade de Lusiânia. No local, ele disse que queria alugar um dos aviões para fazer um voo panorâmico junto com a filha, como se fossem passageiros. Mas assim que ele entrou na aeronave, ele rendeu o piloto com uma arma de fogo e exigiu que o mesmo saísse. De acordo com esse piloto, em um relato posterior, assim que Kleber apontou a arma para ele, disse que já havia matado uma pessoa naquele dia e perguntou se ele queria ser o próximo. Em posse do avião, Kleber decolou levando a filha com ele. A aeronave roubada se tratava de um avião monomotor EMB-712, de prefixo PT-VFI. O carro de Kleber foi deixado por ele no aeroclube e foi levado posteriormente para a delegacia. Kleber começou a sobrevoar a cidade sem rumo, fazendo várias manobras arriscadas. Tanto a polícia militar quanto os bombeiros receberam inúmeras ligações de pessoas assustadas informando que um avião desgovernado sobrevoava a cidade. Ao perceberem a presença de uma aeronave não planejada e serem informados do roubo, a FAB, Força Aérea Brasileira, enviou caças Mirage 2000 para acompanhar o trajeto do avião. Posteriormente, a FAB substituiu os caças Mirage 2000 por um avião T-27 Tucano no acompanhamento da aeronave. Isso porque os caças Mirage são muito rápidos e devido às várias manobras realizadas por Kleber com o monomotor, os caças tinham que ficar dando grandes voltas para conseguir acompanhá-lo, o que se tornava inviável. Já o T-27 Tucano é um avião de treinamento e ataque leve, sendo capaz de realizar manobras rápidas caso necessário, o que lhe dava certa vantagem no acompanhamento. Os pilotos e órgãos de controle de tráfego aéreo tentaram por diversas vezes fazer contato por rádio com Kleber, mas segundo a versão oficial da FAB, ele ignorou todas as tentativas. Além da FAB, o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o CONDABRA, também recebeu a notificação do roubo e voo ilegal e ordenou imediatamente a decolagem de aeronaves em alerta de defesa aérea, enquanto que a Polícia Militar disponibilizou um helicóptero para acompanhamento do caso. Devido às manobras e o alto risco que Kleber oferecia, o CONDABRA determinou a suspensão de pousos e decolagens do aeroporto de Goiânia, a fim de garantir a segurança das aeronaves em geral, naquele momento de tanta apreensão. Kleber havia saído da cidade de Lusiânia e seguido o voo para Goiás, onde fez voos rasantes, chamando a atenção de moradores e colocando em risco a vida de várias pessoas.
Ele também se dirigiu até uma cidade vizinha, onde fez manobras arriscadas perto de um shopping e em um parque de diversões, chegando a atingir uma roda gigante de raspão. Como medida de precaução, o parque foi evacuado rapidamente. Uma torre de controle de voo também foi evacuada, pois havia indícios de que Kleber tinha a intenção de jogar o avião contra ela. Após horas de voo arriscado pela região de Goiânia, Kleber cai com o avião no estacionamento do Shopping Flamboyant, o maior shopping da capital goiana. Tanto ele quanto sua filha Penélope morreram na queda da aeronave. Apesar do shopping estar lotado na hora da queda, ninguém mais se feriu, havendo apenas danos materiais, já que a aeronave atingiu vários carros. Segundo as investigações, a probabilidade maior é que Kleber tenha provocado intencionalmente o acidente com o avião. De acordo com Jorge Moreira, delegado responsável pelas investigações, Kleber só não conseguiu atingir o prédio do shopping em si, porque colidiu antes com as árvores nas imediações, diminuindo assim a velocidade da colisão. Para ele, Kleber tinha clara intenção de atingir a entrada principal do shopping. Com suas palavras, ele disse: "Ele sequestrou um avião com a intenção clara de provocar uma tragédia. Não fez isso para jogar flores. Jogou-o claramente na direção do shopping para atingir a entrada principal. Isso é óbvio." O delegado também divergiu da informação da FAB, que disse não ter conseguido contato com o piloto. Segundo Jorge, os aviões da Força Aérea teriam conseguido entrar em contato com o homem mais de 3 vezes, e em todas ele teria dito que pretendia se matar e que estava disposto a provocar uma tragédia. Pessoal, só para complemento de informação, o delegado Jorge Moreira é o mesmo delegado que ajudou nas investigações do caso da chacina de Doverlândia, e que ao voltar da reconstituição dessa chacina, ele e mais 7 policiais, juntamente com o autor do crime, morreram na queda do helicóptero que os transportava no ano de 2012. Voltando ao caso, os responsáveis pela administração do shopping informaram que o avião parou cerca de 10 metros da entrada principal do local e a 5 metros de uma marquise, provando que o estrago do acidente poderia ser muito pior. O diretor do Shopping Flamboyant disse que todo mundo viu o avião voando baixo, mas que jamais pensaram que ele iria cair no estacionamento. O acidente foi investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, acompanhados também pelo então ministro da Defesa, Nelson Jobim. Segundo informações posteriores do Corpo de Bombeiros, a aeronave atingiu a torre principal do Shopping Flamboyant e caiu sobre 23 carros. Cerca de 5.000 pessoas estavam no interior do centro de compras naquele momento. Eles foram impedidos de sair do local até que a situação se normalizasse. De acordo com a Infraero, o aeroporto de Goiânia ficou fechado das 18h10 às 19h14 daquele dia. A direção do shopping afirmou também que não houve danos na estrutura do prédio, que abriu normalmente no dia seguinte, deixando apenas parte do estacionamento isolada para perícia e retirada de destroços. Segundo o instrutor responsável pelo monomotor no momento do roubo, Kleber não apresentava nenhum sinal de nervosismo ou desorientação. Análises periciais mostraram também que não havia combustível nos tanques do avião no momento da queda, o que abriu a hipótese de queda acidental. Para os bombeiros, no entanto, o homem pode ter esvaziado os tanques do avião de propósito na intenção de ocasionar a queda. O fato de não haver combustível no momento do acidente ajudou na diminuição dos danos, já que por este motivo o avião não explodiu com o impacto. A arma utilizada por Kleber para render o piloto do avião não foi encontrada nos destroços. Provavelmente ele jogou pela janela enquanto voava. Ana Elisa Gomes Martins, uma delegada de Aparecida de Goiânia, estava prestes a pedir a prisão de Kleber por suspeita de abuso. A vítima seria uma estudante de 13 anos e o crime teria acontecido na tarde do dia 9 de março de 2009. A menina reconheceu Kleber por meio de fotos mostradas pelos agentes e também pelas imagens que estavam arquivadas no sistema policial. Além do reconhecimento facial, a vítima também anotou a placa do carro usado pelo seu agressor. O carro apontado era justamente o Vectra branco, cujo Kleber era o proprietário e que foi utilizado para seu percurso até o aeroclube. A polícia chegou a ir em sua casa e em casa de familiares em sua procura, mas não conseguiram localizá-lo. Kleber teria abordado a garota enquanto ela ia para a escola a pé. Ele se aproximou e perguntou onde ficava uma loja da região e pediu que ela entrasse para lhe orientar melhor o caminho. A menina, assustada, recusou. Ele então a ameaçou com uma faca, a rendendo e a levando para dentro do veículo.
Em seguida, dirigiu até um local distante e isolado da cidade, onde ficou com ela por cerca de 1h30, segundo a polícia. Em entrevista, a delegada Ana disse que a menina anotou as placas e, por meio dessa anotação, eles chegaram até o carro. Depois, conseguiram uma foto do suspeito e ela o reconheceu de imediato. E como não conseguiram localizá-lo, iriam pedir a prisão preventiva dele em seguida. Mas devido aos acontecimentos, não foi possível, já que o acusado morreu. Inicialmente, a delegada não sabia que o homem do acidente era o mesmo que ela procurava. Sobre isso, ela relatou: "Eu só soube que o suspeito que eu procurava era a mesma pessoa que havia derrubado o avião no shopping depois de conversar com outros delegados que investigavam o caso. Eles confirmaram que o carro usado era o mesmo que procurávamos." A garota, vítima de Kleber, morava com a avó no interior do estado de Tocantins e tinha se mudado para a casa da mãe em Aparecida de Goiânia há pouco tempo. Segundo conhecidos, trata-se de uma menina ingênua e educada. A partir desse caso, os policiais começaram a trabalhar com a ideia de que Kleber soube que havia sido reconhecido pela vítima, o que acabou contribuindo para ele fazer o que fez. Segundo o delegado responsável, ele ficou sabendo de alguma forma. Inicialmente, já tinha sido divulgado o número da placa do carro pela mídia local, mas sem as letras. Além da suspeita de abuso, Kleber também já tinha outras passagens pela polícia. Ele era acusado de outros 4 crimes, sendo roubo, furto qualificado, lesão corporal e estelionato. Esses crimes foram cometidos em outra cidade do interior de Goiás, chamada Ceres. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, Kleber não tinha autorização para pilotar uma aeronave. Ele já tinha praticado voo algumas vezes com familiares de forma ilegal e treinava em um software de simulação no computador. Kleber sequer chegou a pagar pelo passeio. O avião também não tinha seguro. Há indícios de que ele já costumava frequentar aquele aeroclube. Em depoimento, Edinalva Neiva, familiar de Érica, a esposa de Kleber, disse que aquela não era a primeira vez que Érica tinha sido agredida pelo marido. Érica recebeu autorização do hospital para poder ir até o velório da sua filha. Nitidamente abalada e ainda debilitada pela agressão sofrida, ela não pôde ficar muito tempo no local e, por conta disso, não participou do enterro. Posteriormente, ela foi ouvida pela polícia como parte das investigações sobre o caso. O acidente e morte de Kleber e sua filha Penélope teve grande repercussão nacional e internacional. Veículos de imprensa como o Telegraph do Reino Unido e o El País da Espanha noticiaram o evento e acompanharam o desenrolar do caso pelos dias seguintes. Para o delegado responsável pelo caso, Kleber era um homem deprimido há algum tempo pela falta de emprego. Enfrentava também uma crise conjugal e sabia que estava prestes a ser preso por seus crimes anteriores. O delegado disse ainda que o homem provavelmente acreditava ter matado a mulher ao jogá-la para fora do carro e por isso teria decidido dar fim à sua vida e levar a filha junto. A madrasta e o pai de Kleber, Alzira Lopes e Miguel da Silva, deram entrevista a um noticiário goiano negando ter conhecimento de qualquer crime cometido pelo homem. Disseram também duvidar que o abuso contra a menina de 13 anos tivesse mesmo acontecido. Miguel, emocionado, afirmou desconhecer que o filho sofresse de algum problema mental, que fosse violento ou que tivesse a intenção de pôr em risco a própria vida. Esta foi a história de Kleber Barbosa da Silva, o homem que provocou a própria morte e de sua filha, ao chocar um avião contra um shopping, colocando ainda em risco a vida de centenas de pessoas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.